Quinta-feira chegou, boa noite. É uma alegria mais uma vez estar com você nesse canal, você que tem assistido, que tem dado seu like, que tem inclusive compartilhado. Eu quero agradecer a cada mensagem, a cada pessoa que compartilha, é uma alegria. Você sabe, você me conhece, meu nome é Valdir, eu sou um discípulo de Jesus na cidade de Guarulhos e toda quinta-feira à noite nós chegamos com um texto da palavra de Deus onde vamos compartilhar, onde vamos assim refletir. Na verdade, eu estou numa aventura na minha leitura bíblica. Estou no momento lendo o profeta Jeremias. Eu já li o Velho Testamento, o Novo Testamento, comecei o Velho Testamento, estou no livro de Jeremias. Mas chegando no livro de Jó, aquele livro que nós conhecemos, Jó mantendo-se fiel a Deus, mesmo com as investidas de Satanás. Às vezes pensamos que o livro se resume só a isso, mas hoje, como a semana passada, vamos ver que existem outros assuntos no livro de Jó. E eu te convido a abrir em Jó, capítulo 31, versículo 1 e versículo 9. Na verdade, eu te convido a ler todo o capítulo 31 de Jó, mas nós vamos assim, trabalhar, nos fixar no versículo 1 e no versículo 9. Vamos lá, versículo 1. Fiz uma aliança com meus olhos de não olhar para uma virgem. E no versículo 9, se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, se fiquei rondando a porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais para outro homem e que outros se deitem com ela. Palavras duras, palavras firmes de Jó. Todo o capítulo de Jó, cuja leitura eu sugiro, são exemplos de como o Jó procurava viver uma vida íntegra. Não é por menos que no capítulo 1, o próprio Deus vai elogiar Jó e diz para o diabo, para Satanás, para o acusador: você viu meu servo Jó? Não existe ninguém no mundo tão fiel a mim, tão íntegro como ele. Então, de fato, Jó é um homem cuja ética, valores morais, mas valores sociais também são destacados no livro. Hoje em dia, os conservadores, assim, pessoas que se consideram conservadores, dão muito valor aos valores morais, que de fato são importantes. Mas muitas vezes minimizam a importância dos valores éticos e valores sociais, que também são tão importantes quanto os valores morais. Mas uma leitura atenta do capítulo de hoje, se você ler, você vai ver que o Jó, de fato, ele tinha valores morais, ele tinha uma moralidade de um homem íntegro, mas Jó, ele também se preocupava com o próximo. Jó, ele não explorava o fraco. Ele não age somente de maneira correta em termos morais, mas a sua ética é notável, com a sua preocupação com o pobre, com a sua preocupação com o necessitado, na Bíblia muitas vezes resumido no órfão e na viúva. Conforme Tiago, capítulo 1, versículo 27 diz: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Porém, nos textos principais que nós lemos, eu quero destacar que o Jó era de fato um homem que levava a sua vida moral, ele não era moralista. Moralista é aquele que fala tanto da moral, mas ele mesmo muitas vezes não vive aquilo. E no versículo 1 ele diz que fez um voto com seus olhos para não fixá-lo numa jovem. O patriarca também diz que jamais permitirá que seu coração seja seduzido para que ele tenha um caso com uma mulher casada que tem marido. Você que me conhece sabe, nas minhas mensagens eu costumo dizer que talvez a maior batalha de todo homem seja controlar os seus impulsos sexuais. Existem outros, claro. Não é só sexo, mas é inegável. Normalmente nós homens somos atraídos pela beleza física feminina. E eu quero dizer para você que um primeiro olhar faz parte da condição assim feminina. Porém, como Jó, ao contrário de Davi, tudo deve resumir-se exatamente nesse primeiro olhar rápido. Você lembra o rei Davi? Ele caiu exatamente porque insistiu numa segunda, numa terceira, numa quarta olhada, num pensamento a respeito, e depois disso ele viu aquela mulher tomando banho, você lembra o que aconteceu? E foi uma desgraça na vida do Davi, ele nunca mais foi o mesmo depois de haver pecado com Batseba. Pois é,
Por isso que essa questão, a primeira olhada, faz parte. A segunda não. A terceira, muito menos. Talvez por isso Jesus é tão categórico quando lá em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, ele diz: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Sim, nessa mensagem de hoje, baseado nesse texto de Jó, o tema nosso é aliança para não pecar. O Filho de Deus, discípulo de Jesus, ele é uma pessoa que utiliza o poder do Espírito Santo, ele está constantemente meditando na palavra de Deus, buscando conhecer qual é a vontade de Deus, mas também ele está sempre pedindo a Deus ajuda para quê? Para que ele não venha a cair. No caso do texto de Jó, que ele diz que ele fez uma aliança com os olhos para não olhar para uma mulher, tudo começa com um olhar alimentado pelo segundo olhar, através dos quais os pensamentos começam a fluir, e dali para o pecado é rapidinho. Pois é, se nós conhecemos os nossos pontos fracos, nós devemos trabalhar, vigiar e lutar, inclusive contra esses. E sejamos honestos, todo homem tem uma fraqueza nessa parte. E por isso um homem de Deus, ele reconhece isso e ele vive constantemente se vigiando, exatamente para não cair e ter um destino tão trágico como Davi teve. Depois ele pediu perdão, ele foi perdoado por Deus, mas as consequências perduraram por muitos anos. Olha só o que Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15 diz. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. O próprio Tiago, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Uma das maneiras para nós aplicarmos isso que Jó nos ensina é olhar para uma pessoa, uma mulher no caso, né? Uma pessoa do sexo feminino, e pensarmos que ali existe uma criatura de Deus, criada à imagem e semelhança do Todo-Poderoso, com valores, com sentimentos, com importância grande para Deus, que vai muito, muito mais além do que a questão assim física. É a maneira que eu utilizo e tento utilizar na maioria das vezes. É importante isso também no corpo de Cristo. Às vezes nós temos que lidar com mulheres na igreja. E um homem cristão, ele disse que ele procura agir dessa maneira, e ele procura se olhar para cada mulher como uma irmã em Cristo, como alguém digna de respeito e que deve ser respeitada, e por isso não deve assim sentir que de repente no meio do povo de Deus um homem, um irmão em Cristo está olhando assim de uma maneira desrespeitosa, de uma maneira que causa embaraço, em que não deixa a pessoa assim à vontade. Então o texto de hoje é uma aliança mesmo que fazemos com os nossos olhos. Na verdade, você sabe que a Bíblia diz que todo o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu já falei isso várias vezes nesse espaço. 1 Coríntios capítulo 6, os irmãos lá em Corinto achavam que o importante é o meu espírito, o que eu faço com o meu corpo não é importante. Paulo diz não. 1 Coríntios 6,19 ele diz: vocês foram comprados com sangue, assim, por um preço, e o corpo de vocês não pertence a vocês. Portanto, o Filho de Deus, o discípulo de Jesus, todo o seu corpo é um sacrifício vivo e santo a Deus, conforme Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. A nossa língua deve ser santa, eu já falei aqui algumas vezes, pronunciar somente aquilo que vai ajudar a edificar. Os nossos ouvidos devem ser santos, ouvir somente aquilo que vai nos edificar, assim. E claro, nossas mãos, os pés, todo o nosso corpo deve ser santo. E claro, os nossos olhos devem ser santos. Por isso que o Jó diz: eu fiz uma aliança com os meus olhos. É uma aliança. É uma aliança. Como eu falei, o impulso existe, é algo masculino. Porém,
nós não somos assim animais, nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Alguém que é discípulo de Jesus ainda tem o Espírito Santo que habita assim em sua vida, e por isso podemos fazer uma aliança com nossos olhos sobre aquilo que vamos olhar. Não é só assim a questão, muitas vezes, de olhar para uma mulher. O discípulo de Jesus, ele é criterioso. Ele pensa bem antes o que ele vai olhar no celular, o que ele vai olhar na televisão, as revistas que ele olha. Ele fez uma aliança com seus olhos. Eu posso até fixar a primeira vez, porque às vezes é inevitável, mas eu vou controlar através da minha mente, que é controlada. Nós temos a mente de Cristo, aliás, o apóstolo Paulo diz, né? E uma vez que temos a mente de Cristo, nós podemos controlar os nossos olhos, tirar os olhos de qualquer lugar, de qualquer assim, situação que é indevida, que vai nos levar assim a pecar. Como eu disse no início da nossa mensagem de hoje, sugiro uma leitura de todo o capítulo. Uma verdadeira lição de maneiras como uma pessoa íntegra deve viver. Uma pessoa íntegra, ela é íntegra na ética, no comportamento, na maneira de viver em sociedade e, claro, ela tem integridade moral. O cristão, ele tem uma integridade que não é perfeito, mas é uma pessoa que todos sabem, é uma pessoa que está buscando a perfeição que existe assim em Jesus. Então, nessa noite, eu quero assim, mais uma vez ler o versículo 9, ele disse: se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher. O Filho de Deus, ele deixa seu coração seduzir apenas por uma mulher, a sua esposa. A vida inteira é somente ela. Todas as outras mulheres, assim, o Filho de Deus respeita, trata bem, mas sempre assim mantém aquela distância segura, mantém aquele cuidado seguro. Aliança para não pecar é a nossa mensagem de hoje. Que ela possa influenciar a mim e a você, e a você que está me ouvindo a todos os dias, ao acordar de manhã, dizer: Senhor, eu faço uma aliança com a minha língua, eu faço aliança com os meus pensamentos, eu faço aliança com os meus ouvidos, eu faço aliança com as minhas mãos e os meus pés, e eu faço aliança com os meus olhos, para jamais pecar contra ti. Se você quer ter essa mensagem por escrito, é só entrar lá, igrejadecristo.net, ela está prontinha para você compartilhar com quem você quiser. Que nesta quinta-feira seja um dia onde vamos daqui a pouco todos vamos dormir, é noite já, mas que na sexta-feira possamos acordar assim como filhos de Deus, desejosos de dizer: Senhor, esse é mais um dia em que através da minha vida o Senhor será sempre honrado e glorificado, que os olhos do Senhor lá do céu, ao olharem para mim, sempre assim verão alguém disposto a viver de conformidade com a tua palavra. Que Deus nos abençoe nesta quinta-feira.